nós te adoramos nesse nome tão lindo, o nome do nosso Salvador, o teu Filho amado, que veio, deu a si mesmo em nosso favor, nos resgatou, despiu o diabo do poder que tinha roubado de nós, e agora Deus, Ele virá para nos buscar para Ti, oh nosso Deus e nosso Pai. É lindo ver essas irmãs aqui, milhares delas reunidas, com as mãos levantadas para os céus, te adorando, te bendizendo. Pai, obrigado por essas sementes que o Senhor colocou no nosso ministério, e cada uma delas será uma semente fecunda, que vai ganhar outras sementes, que vão ganhar outras. Nós queremos que o nosso Brasil se encha dessa presença. Pai, nós te invocamos agora, nós pedimos, não deixe o Brasil cair na mão dos maus, ó Deus. Ajuda a nossa nação, levanta a nossa nação, que nós sejamos um exemplo para o mundo, de povo que ama a Ti, de povo, ó Deus, que trata o semelhante de modo igual, de povo, ó Deus, que vai cumprir a Tua missão, a missão de evangelizar os quatro cantos do planeta Terra. Pois Pai, em nome de Jesus nós te adoramos, louvamos o Teu nome. Oh, venha sobre a Tua família agora. Nós somos membros do Teu corpo, ó Deus. Nós precisamos da energia, a mesma que Jesus tinha, a mesma unção, a mesma capacidade para fazer as Tuas obras. Deus, usa-nos para a Tua glória. Coloca, ó Deus, em nós esse desejo, esse fogo, que nada seja mais importante do que ter a Ti conosco, do que fazer a Tua vontade. E hoje, Pai, venha curar, libertar, abençoar, levantando esses irmãos e irmãs para saírem daqui de cabeça erguida, como as verdadeiras mulheres que vencem. Oh Pai querido, em nome de Jesus clamamos a bênção para elas, para os esposos delas, para os filhos, netos, oh Deus, bisnetos e tantas outras pessoas da família. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos aplaudir a Jesus. Podem sentar. Olha, glória a Deus. É bonito ver vocês aqui reunidas, essa multidão de irmãs que vieram abrir o coração para adorar o nosso Deus. Ainda há pessoas chegando, mas eu vou dar agora a palavra para vocês, depois vou orar com vocês, aí eu vou voltar para São Paulo, que ainda tem mais 3 cultos lá. Ontem foi só 12 cultos, e teve culto que me marcaram 40 quilômetros de distância, dentro de 1 hora. Eu tive que pregar e viajar 42 minutos, mas foi batalha grande e Jesus operou poderosamente. Teve local que estava hiperlotado de pessoas. Bendito seja Deus que está despertando o nosso povo. Eu queria falar com você a mesma mensagem que Deus me deu para entregar para eles ontem, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, o versículo é o 3. Aqui tem muito material que vai nos ajudar para a gente poder sair daqui vitorioso hoje. E na verdade, essa palavra é tão poderosa que, se você entender, você vai sair daqui cheio do poder de Deus. É uma palavra que Pedro escreveu, muito oportuna e muito sábia, que veio do Espírito do Senhor. Ele começa dizendo, só o versículo 3 do capítulo 1 da primeira carta, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos entender aqui, ele fala que
segundo a sua grande misericórdia. Quando ele colocou isso, porque a misericórdia de Deus, que é o ato dele se compadecer da gente, não importa se você era pouco pecador ou muito pecador, a misericórdia dele fez ele olhar para a sua pessoa e amar você, insistir com você, até que um dia foi quebrada aquela barreira e você acordou e recebeu a Jesus. E quem não recebeu vai receber hoje, porque hoje Deus vai santificar você, Deus vai curar e Deus vai abençoar. Então, quando ele fala grande misericórdia, não tem como calcular, é incalculável. Ele usou toda ela, não deixou nem um pouquinho para fazer essa obra grande em nós. Qual foi a obra grande que ele fez? Segundo a sua grande misericórdia, ele diz, fala assim: nos gerou de novo para uma viva esperança. O Senhor Deus pegou o nosso espírito e gerou ele de novo, recriou, refez. Isso em Jesus, quando ele estava vencendo o diabo e venceu. A grande verdade é o seguinte: Deus a esperança de Deus tinha sido malograda. Ele tinha uma esperança que Adão e Eva iriam fazer uma obra tão perfeita, e que nós que descendemos deles, Adão e Eva, seríamos uma bênção. Não tem ninguém que não seja nosso irmão verdadeiro, de carne e sangue, porque todos nós viemos de Adão e de Eva. Deus queria fazer companheiros, e assim ele elaborou um plano, e esse plano seria seguido por Adão. Tão logo que ele criou Adão provou que era o homem mais sábio que já pisou aqui nessa terra, fora o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Por que ele foi o mais sábio? Deus mandou e ele deu nome a toda a criação. Tudo que Deus criou, Adão batizou, explicando o porquê. Aí houve o pecado em que ele traiu a confiança de Deus, e Deus teve que expulsá-lo do jardim. Por quê? Porque o pecado nos contamina, e com o pecado Deus não pode relacionar-se conosco. Deus é sábio, mas de uma capacidade tremenda, que teve que afastar Adão para não destruí-lo, porque o Senhor é santidade, mas de tanta santidade como nunca poderemos entender, só quando estivermos do outro lado com corpos glorificados. É uma santidade que se traduz por um fogo consumidor. Se ele entrasse em contato com Adão como ele queria entrar, o Adão seria destruído. Aí o Adão pecou, ele teve que expulsar. E quando há pecado, meu irmão, entenda o seguinte: o pecado tem que ser desfeito. O pecado é um ato que não pode ficar em pé nem esquecido. A pessoa que esconde o pecado em qualquer lugar da sua vida não sabe o prejuízo que está lhe fazendo, porque o pecado não vai de maneira nenhuma embora, não prescreve, ele não morre, a não ser que você o desfaça através de um arrependimento sincero, de uma confissão sincera. Aí o pecado é desfeito. Do contrário, não tem jeito, ele continua na sua vida como uma testemunha contra você, e o dia do juízo ele vai se apresentar e vai mostrar o que você fez para que ele existisse. O pior ato de qualquer pessoa é o pecado, seja ele qual for. E Adão pecou, e esse ato não saía mais de nós, que somos descendentes de Adão. O que é que o Senhor Deus fez? Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e porque ele tinha ainda uma esperança de nos recuperar e de poder nos usar. Aí Jesus veio. Jesus não sabia tudo que Deus tinha planejado. Ele disse que o Pai é maior do que todos. Lá em João 5,19, o Senhor Jesus diz da seguinte maneira: vamos para João e eu volto aqui em Pedro já já.
João 5,19, Jesus falou que ele não podia fazer coisa alguma se não visse o Pai fazer. Isto é a plena verdade. Ele disse o seguinte, respondendo aos judeus: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Jesus não podia olhar, presta atenção, quem conversa vai perder a palavra e perdeu a vinda aqui. Não conversa com ninguém, não usa telefone, não tira fotografia, para você não perder, porque é grande o que Deus vai fazer na sua vida, eu lhe garanto. Jesus não podia olhar para uma pessoa e dizer: eu vou curar essa pessoa, e ia curar, ele iria quebrar a cara. Como eu também não posso, ninguém pode, muito menos nós. Ele disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, não pode, se não ver o Pai fazer. Ele tem que ver o Pai fazer para que ele possa fazer. A mesma coisa conosco. Mas como eu vou ver Deus fazer alguma coisa? Pela palavra do Senhor que vai ser revelada a você. Quando Deus lhe revela o plano dele, ele acabou de preparar e entregar. Daquele momento em diante, compete a mim e a você fazer o que ele disse para nós. O Filho não pode fazer por si mesmo coisa alguma, se não ouvir fazer ao Pai. Se ele não visse o Pai fazer, ele não podia. Mas missionário é forte, e é verdade. Então ele mentiu, ele nunca mentiu, ele é a verdade. Ele não pode, não adianta ficar: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento. Deus, eu estou orando para essa pessoa. Peça a Ele a direção, para Ele mostrar o que está faltando na sua vida. Porque muitas vezes é arrependimento, é a retirada do pecado. Não tem jeito, aquele filho, o pai daquele menino que era tipo epilético, trouxe a Jesus, o filho. Jesus não estava no monte, na transfiguração, com Pedro, Tiago e João. E quando Jesus desceu, viu a multidão e perguntou: o que vocês estão discutindo com eles, com os discípulos? E o pai disse: eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo e surdo. E eu disse aos teus discípulos que o expelissem, eles não puderam. Jesus virou para o discípulo e disse: ô geração incrédula e perversa, até quando eu vou sofrer vocês? Traz o garoto para mim. Ele sofreu ali porque os discípulos não aprenderam o que ele ensinou. E muitas vezes nós estamos conversando com alguém e perdemos a explicação e depois não sabemos o que fazer. E não sabendo o que fazer, nós tomamos decisão errada e a culpa é toda nossa. Quando chegamos diante de Deus, não temos ninguém para olhar, não temos nada para fazer, a não ser ficar meditando em atenção ao que está sendo pregado, não porque o pregador vai falar o que Deus quer, mas porque quando ele dá a mensagem que Deus deu, que Deus para ele entregar, Deus então fala no coração da pessoa e a pessoa recebe a resposta e naquela hora ela sabe o que fazer. Aí Jesus disse: trazer o garoto a mim. Eles tinham apressado, eles tinham que ter feito um gabinete com o pai, porque o problema estava no pai. O pai se abriu, deixou de crer em Deus e o demônio estava usando o garoto. Aí traz o garoto. Quando chegou, o garoto manifestou. O demônio fez o mesmo show com os discípulos, ficou babando. Aí qualquer pessoa apressada, vamos puxar a língua dele, que pode enrolar, pode sufocar. Jesus não deu bola para o mise-en-scène que o demônio estava fazendo, e perguntou ao pai: quanto tempo lhe sucede isto? Bem calmo. E o pai então teve que pensar, e começou a voltar o pensamento: Senhor, isso é desde a infância. Umas vezes ele cai no fogo, nós temos que correr e salvar, e ele sai queimado, depois passa meses ali se tratando. Outra vez ele cai na água, nós vamos lá e tiramos, senão ele se afoga. Esse espírito está se esforçando para matá-lo, e foi falando. Aí ele parou, porque ele voltou, que Jesus fez ele voltar, que os discípulos não fizeram no pensamento.
E ele lembrou-se de uma coisa, Jesus sabia o que era. Ele disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Jesus disse: se podes, tudo é possível que crê. Aí o homem não tinha mais jeito, ele sabe o que aconteceu. E Jesus sabia, porque Jesus é Deus com o Pai, são 3 pessoas, o único Deus, Pai, o maior, Filho e Espírito Santo. Aí ele começou a chorar, arrependido. Deus deu uma missão para ele, ele não cumpriu a missão. Meu irmão, talvez eu não estivesse aqui se eu tivesse recusado. Aquele dia que lá no Espírito Santo Deus me convenceu de parar de estudar o russo, de ir para Moscou estudar medicina. E eu chorei e disse: Deus, não faça isso comigo. O Senhor sabe que eu sou pobre, ganhei a bolsa de estudo. Eu vou passar 6 anos lá, mais 2 de residência, volto mais 2 aqui de equivalência, aí eu vou clinicar, vou ser um missionário pregador. Ele disse: doutor, um médico missionário. Ele disse: não, com o meu poder você vai curar mais pessoas do que com o médico, vai levá-las para o céu. Eu podia ter recusado na hora, mas Deus não estaria mais me protegendo, me guardando. Como eu disse, talvez não estivesse aqui. O pai disse: se podes, tem compaixão de nós e ajuda. Vamos parar com esse negócio de lembrança, em outras palavras. Jesus lembrou mais: se podes, tudo é possível que crê. Quando Deus dá uma missão para nós, Ele dá as ferramentas. Nós não temos que ter medo. Por mais difícil que seja, nós vamos vencer em nome de Jesus. Nenhuma mulher vai ser vencedora se não ocupar-se em fazer a missão que Deus está lhe dando. Aí ele, chorando, disse: eu creio, Senhor, eu vou voltar, eu vou fazer. Agora ajuda na minha incredulidade, na minha fraqueza, eu sou uma pessoa fraca. Jesus já não respondeu isso para ele. Virou para o demônio e disse: espírito mudo, que ele falou, e surdo. Ele não sabia disso. Eu te ordeno, sai dele e nunca mais volte. O negócio era tão sério, estava na hora do demônio matar aquela criança. Se ele não vai a Jesus, ele teria perdido. Aí a criança ficou como morta e todos ali diziam: morreu, não adiantou nada. Jesus pegou a mão da criança, levantou e entregou o pai. Meu irmão, é coisa séria. Quando Deus nos revela algo, nós temos que fazer. Jesus disse: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Se ele não podia, quanto menos nós. Mas se não ouvir fazer o pai, mas se ver fazer o pai, pode. Se o pai lhe mostrar pela palavra o que ele está fazendo, você pode. No nome de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Aí ele diz mais aqui: porque tudo quanto o pai faz, o filho faz igualmente. Não pode fazer menor, tem que fazer como o pai mostrou. O pai lhe mostra a obra feita. Vamos dizer que Deus quer levantar alguma mulher, algum homem que está aqui, para ser um grande empresário aqui nessa cidade, ou no estado, ou no Brasil. Você vai. Que para ser um cantor de Deus, seja um cantor de Deus e não um falsário de Deus. Para ser um compositor, vá. Para ser um doutor, para ser um engenheiro, para ser o que for. Meu irmão, se Deus falar, e não é na mente, não é você que pensa não, Ele fala pela palavra, e você não tem dúvida alguma. Não importa se você é uma mulher franzina, se você não tem nem estudo, Deus vai lhe preparar, e você se prepara, e Deus vai chegar o dia que você vai cumprir a missão de Deus. E toda missão que Deus dá é nobre. Uma das mais nobres para as mulheres é ser verdadeira mãe, criar filhos para serem colunas da sociedade e não problemas para o futuro, mas gente que vai continuar a fazer o bem. Aí vamos voltar agora lá para Pedro, que aqui eu já dei o recado. Pedro disse assim no capítulo dele: segundo a sua grande misericórdia,
nos gerou para uma viva esperança. Deus tinha uma esperança em Adão, mas essa esperança foi malograda, porque Adão pecou. Deus não desistiu do seu sonho, foi criando meios, até que um dia Ele enviou o seu Filho para vir e tomar o nosso lugar, desfazer o nosso pecado, recebendo nele as nossas transgressões e iniquidades. Ele então lá na cruz estava recebendo todo o erro que a humanidade já tinha feito, e os que nasceriam, eu e você, os que virão ainda, fariam depois. Recebeu de toda a humanidade, e não foi pouca coisa. Transgressão, iniquidade, castigo nos traz a paz, enfermidade, doença, dores, tudo foi colocado nele. E quando o Pai viu o Filho dele pecado em nosso lugar, ele nunca foi pecador, mas pecado, ele se tornou pecado, o Pai virou-lhe as costas e foi embora. Ele gritou: meu pai, por que me abandonastes? O Pai não podia suportar o Filho assim, mas não podia estar do lado dele, porque o Pai é santidade, muita santidade, e ele naquela hora ele era pecador, ele foi desligado de Deus, que significa morte espiritual. Morreu fisicamente, foi ao inferno sozinho, e ali lutou com o diabo, com os demônios, e sozinho ele os venceu. E quando ele venceu, o Espírito Santo desceu lá no inferno e vivificou a Jesus, deu vida de novo, e deu vida para mim, para você, para toda a humanidade. Isso está preparado lá no céu. Hoje ele não tem que sofrer para lhe salvar, ele simplesmente, você concreu, acreditou, fração milimétrica de segundo, você passa a ser uma nova criatura, uma pessoa salva, gerada de novo, renascida espiritualmente. O seu espírito renasce, ele nos gerou de novo, diz aqui, como uma viva esperança. Deus tem um plano a respeito de cada um de nós. Antes da criação de tudo, Ele já desenhou que eu estaria aqui hoje, você estaria, que eu seria assim, você seria desse jeito, e esse plano não vai ser malogrado segunda vez, não. Aquele que não quiser vai se perder, mas só a alma que pecar é que morrerá, ninguém vai morrer por ela. Todo mundo pode aceitar Jesus, mesmo às vezes sendo filho de um casal que desprezou a Deus, que virou as costas para Deus. Se ele aceitar, a salvação é dele. Ele é uma viva esperança, a senhora é uma viva esperança, e todos nós somos, e nós então vamos cumprir o plano de Deus, que é lindo, e nós temos simplesmente que fazer o que? Buscar na palavra de Deus. Que é um conselho bom. Não vá dormir sem ler 1, 2, 3, 5, no máximo 10 versículos toda noite. Mas por que não ler muito? Porque é tanta informação que você vai se perder. Aqui eu estou falando de Pedro, aqui tem 3 informações boas, da grande misericórdia, que ele nos gerou de novo como uma viva esperança, para uma viva esperança, para o cumprimento do plano dele. E a terceira é pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que eu vou falar em seguida. Então de noite você lê, ora e vai. De manhã faça a mesma coisa. Eu acordo atrasado, Michel, tem que correr para o trabalho, é tanta coisa. Acorda meia hora antes, vai dormir meia hora antes e acorda meia hora. Abre a Bíblia, leia, ore a Deus e passa o dia na presença de Deus. À noite vai fazer a mesma coisa. Aí você faz um balanço com Jesus de tudo que aconteceu. Jesus teve uma tentação assim, fiquei chateado aqui, e ele vai lhe ensinando. Mas ele é tanta coisa, eu vou fazer tudo isso. Quando ele mandou os 12, depois os 70, eles voltaram, e ele teve paciência. Pedro, o que aconteceu lá onde eu te mandei? Senhor, eu fui na cidade tal, chegando lá foi isso, eu preguei isso, Pedro, tinha que ter falado mais isso aqui, eu orei, era assim que você tinha que fazer. Agora João, conta tudo. E agora Felipe, foi todos os 12, depois os 70, ele ouve todo mundo, pessoal, ele quer que você tenha comunhão com ele. Aí você lê a Bíblia, abre o coração, ora,
e ora até quando? Até sentir a presença de Deus, senão não é oração. Você sente quando pode parar, dorme tranquilamente, de manhã a mesma coisa, e em pouco tempo você vai ser uma pessoa bem diferente do que é hoje, espiritual, não vai ter assunto chulo, nem vai gostar dessas coisas. Aquele tempo de ver novela suja, aquilo acabou, pessoal, aquilo é do Satanás, de ficar consultando coisa errada aí, e lendo coisa errada. Você vai se consagrar a Deus, Deus vai levantar você, você vai ser uma verdadeira bênção, porque você é a esperança viva de Deus. A outra esperança morreu em Adão, mas em Jesus renasceu, e Ele tem um plano para cada um de nós, para que nós possamos ocupar. Aí o Espírito Santo vivificou, Ele vivificou nós, mas teve um fato. Ele então, cheio do poder de Deus, ouviu o Pai dizer: Tu és meu filho amado, hoje te gerei. E estava separado, estava morto, por nossa causa. Olha que amor que Jesus teve. Oh, glória a Deus, que coisa linda, pessoal. Paulo disse: se eu pudesse, eu morreria pelo meu povo, mas não poderia, porque Jesus morreu pelo povo, morreu por mim e por você. Aí o Espírito Santo vivificou, ele levantou, ele ressuscitou, e nós ressuscitamos com ele. É só você se incluir no plano de Deus, que pouco tempo depois você está sendo uma bênção para si mesmo, para a sua família e para tantas quantas pessoas. E a nação precisa não de cristão fantoche, não de cristão mentiroso, cristão pecador, de gente séria que faz a vontade de Deus e que leva essa verdade para todos os cantos desse mundo. Como hoje estamos atingindo gente em países que você nunca pensou, na guerra da Síria, no Iraque, no Afeganistão e outros países mais, estamos ali falando do amor de Deus e Deus abençoando em nome de Jesus. Esse nosso Deus, Ele é tremendo. E que mais que nós temos aqui? E nos ressuscitou para uma viva esperança, e nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E tem mais ainda, para uma herança incorruptível. Se fala muito de corrupção, não vai ter corrupção nessa herança. A nossa herança pessoal é muito grande, incontaminável, ela não se contamina de modo algum. Pode metade dos cristãos, o que for, desviarem, aquele que ficar firme vai ver que essa herança, ela é incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar de jeito algum, e ela está guardada nos céus para nós. Deus vai nos dar. Tudo que Deus fez está no céu, está em Jesus hoje. Se você ainda não tem aquela fé verdadeira, pega essa fé verdadeira. Missionário, me explica uma coisa. Às vezes eu estou orando, eu estou falando com Deus, mas parece que tem uma voz dizendo: não vai acontecer nada, e não acontece. Por que isso, missionário? Posso falar claro para você? Porque tem pecado na sua vida, escondido. O pecado, ele separa o homem de Deus, ele é um isolante, não tem jeito. Você ora certinho igual outra pessoa orou, e acredita igual outra pessoa gritou, mas não acontece. Por quê? Porque tem pecado. O pecado só tem um jeito de sair, sendo desfeito, e só tem um jeito que se desfaz, quando você confessa a Deus e pede perdão. E às vezes Deus vai lhe dar o potencial. Jesus disse: quando você vir trazer a sua oferta ao altar, não tem oferta maior do que a sua vida. Colocou a oferta no altar, o Espírito Santo lembra você. Você lembrou que alguém tem alguma coisa contra você. Vá, se acerte com essa pessoa, depois vai e volta e oferece a sua oferta, porque ela não vai ser aceita antes. Deus, então a minha vida está nas tuas mãos, eu vou me acertar com essa pessoa e vou voltar aqui. Um dia eu recebi uma carta de um homem que me ouviu falar sobre isso, num certo estado do Brasil, não é o estado do Rio não, e ele era gerente de uma empresa, e ele ficou muito pesaroso, eu tenho que confessar. Marcou uma entrevista com a dona do conglomerado, que é muito grande, e foi lá, conseguiu, muito compromisso, um dia ele conseguiu. Ela disse:
por que você quer falar comigo? Porque eu vim trazer a chave do seu carro e essa escritura da casa onde eu moro que pertence à senhora. Não estou entendendo. Eu roubei da senhora por muito tempo. Comprei um terreno, construí a casa, comprei um carro, mas um dia eu ouvi o missionário Soares pregar. Eu me senti o pior homem e comecei a chorar e entreguei a vida a Jesus. E eu senti que eu tinha que devolver a senhora. Aqui está, pede o advogado para ir para o cartório fazer uma outra escritura que eu assino. Não tem pagamento algum, porque tudo é da senhora. O carro já assinei o recibo, estou lhe entregando agora. Ou a senhora também pode chamar a polícia e me prender, eu sou ladrão. A mulher com lágrimas nos olhos disse: você é o melhor gerente que eu tenho, porque os outros podem ser honestos ou não, eu não sei. Eu não tinha um gerente, eu tinha um ladrão, mas hoje eu tenho um homem, na total acepção da palavra. Eu não vou lhe mandar embora. A casa é sua, eu não aceito. Eu não moro mais nessa casa, eu não tenho direito, eu estou lhe dando, mas eu não quero. O carro é seu, eu não quero. Eu não sei como é que ficou a situação, tem muitos anos, já esqueci parte da história, mas ele se acertou com Deus. Tem caso que tem que acertar. Quem teve coragem de fazer, tem que ter coragem de, como Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, tanto que ele subiu na figueira brava. Jesus disse: Zaqueu, desce, hoje me convém a ele, hoje convém ele pousar na sua casa. E o Zaqueu foi descendo, largando um galho. Zaqueu, depressa, se você cair eu seguro você nas minhas mãos. E o Zaqueu desceu, levou Jesus para casa. Os fariseus, ele está conversando aqui agora na casa de um ladrão, que ele era coletor de impostos, e aumentava um pouquinho, principalmente dos pobres, que às vezes não entende muito, e tomava para ele. Quando a convicção entrou, ele ficou de pé: Senhor, se de alguma pessoa eu tenho defraudado, eu vou devolver 4 vezes mais, que era o que a lei de Moisés prescrevia para crimes pequenos, roubos pequenos. Se fosse uma ovelha, seria 4, mas se fosse uma coisa maior, seria 5. Era 4 pequenos roubos que ele fez da sociedade. Aí Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa. Zaqueu, mesmo recebendo Jesus em casa, não estava salvo, se ele não tivesse tomado essa decisão. Meu irmão, isso é coisa séria. Ora para Deus te mostrar como, quando, preparar o caminho, mas você tem que se livrar disso. E Jesus disse: enquanto você está a caminho com alguém, se ele tem alguma coisa contra você, vai reconciliar, porque ele vai te entregar ao oficial de justiça, ao meirinho, e ele vai te colocar na prisão, e essa prisão é eterna. Você não pode aceitar isso. Hoje você é a esperança viva de Deus. Deus usou toda a misericórdia para lhe salvar. Jesus já ressuscitou para isso ser verdade na sua vida. A sua bênção está guardada no céu para lhe entregar. Eu vou fazer uma oração agora para todos vocês. Eu vou pedir a Deus para perdoar você, desde o dia que você nasceu até agora. Se você quiser, não vai ficar pecado mais na sua vida. Sexta-feira em Ribeirão Preto, um homem veio para mim: missionário, tem 15 anos que eu trabalhei para o senhor, me perdoa, aconteceu isso. Falei: tá bom, Senhor Deus pode te perdoar. Eu não tinha paz, não tinha jeito. Eu estou aqui abrindo meu coração com o Senhor. Está perdoado, pode ir. Ele disse: se tivesse alguma coisa eu ia devolver agora, mas já devolvi antes. Falei: tá bom, Deus te abençoe, pode ir. Você gostaria que Jesus te perdoasse todo o pecado? Ô missionário, eu quero Jesus na minha vida. Você gostaria? Se você não tem Jesus como Salvador, como é que eu sei que eu tenho Ele como meu Salvador? Eu lhe pergunto agora: quando você pensa na morte, o que lhe ocorre? Missionário, eu não sei para onde eu vou. Eu espero que Deus seja bonzinho. Não espera não. Lá Ele não vai ser bonzinho. Hoje Ele é bom. Lá Ele vai ser juiz, inflexível. Se você não se acertar, você vai para a condenação. Não tem esse negócio que Ele é o porteiro do circo, que levanta a lona, entra amigo sem pagar e joga a lona ali. Deus é justo, Ele é reto, Ele nunca vai perder a retidão dele. Então nós temos que entrar na retidão dele.
se você não tem certeza que vai para o céu, se quando você morrer, porque você ainda não é salvo, você está namorando com Jesus, mas ainda não é dele, e você pode ser dele agora. Quantos de vocês gostariam que eu orasse para Jesus perdoar todos vocês? Não tenha vergonha se tem alguém do seu lado que não podia ver essa oração. Começa agora a sua volta para Jesus. Quem quer que eu ore para ser perdoado, levanta a mão assim bem alto, olha para cima e diga: Jesus, eu quero. Fica de pé que eu vou orar por você agora. Não importa quem você seja, se você quer agora, é esse o momento. Não tenha vergonha, não deixe o diabo dar vergonha de segurar nessa bênção. Eu levantei a minha mão agora. Levanta a sua mão e olhe dentro da minha mão e diga assim: Senhor Deus, olhando para a mão do teu servo, eu venho a ti para confessar todos os pecados que eu já tenho cometido, por pensamentos, palavras, por obras, consciente, inconscientemente, e eu te peço, perdoa-me, desfaça o meu pecado. Eu errei, eu me sujei, mas eu te peço, lava-me no sangue de Jesus. Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Senhor, o meu Salvador. Põe a mão no coração, curve a sua cabeça, feche os olhos, eu vou orar por você. Ó Senhor Deus, Criador dos céus, da terra e de todo esse imenso universo, aqui estão teus filhos e tuas filhas, que ouviram a palavra, foram tocados, não se envergonharam e se colocaram de pé dizendo: perdoa-me. Porque pecado, Pai, não é só um ato de adultério ou de roubo, mas até de discriminação, de maldade do coração, de malandragem em tratar com os outros. E essa pessoa está dizendo, pediu para o Senhor lavá-la no sangue de Cristo, para o Senhor desfazer o pecado dela, que na verdade já foi desfeito lá na cruz. Agora, Pai, eu declaro que quem orou com fé, confessando o pecado, está perdoado. E quem aceitou a Jesus como Salvador, Senhor de sua vida, está salvo. Esta pessoa mudou por completo. A partir de agora, ela é uma nova criatura. Pai, ela está salva e perdoada. E como sinal que isto aconteceu, faz descer dentro de cada uma dessas pessoas um silêncio completo, total e absoluto. Porque toda a voz do diabo que fala nessa vida vai ser silenciada agora, emudecida. Acabou. Você é de Deus agora. Pai, mais silêncio ainda. Eu não quero nenhum cochicho do demônio dentro dessa pessoa. Eu quero que o Senhor dê a ela a habilidade para ouvir a voz do bom pastor. Que coisa linda, Pai. Obrigado e amém. Amém, irmãos? Parabéns. Deus te abençoe. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu vou fazer a oração para qualquer doença que tiver sair, e em seguida eu vou dizer a verdade. O pastor Rogério vai orar comigo. Eu vou deixar ele para colher testemunho o que for e continuar o que ele sentir,
porque eu vou embora, porque 2 horas eu tenho uma grande reunião em Itaquera, depois 4 horas em Mogi das Cruzes, depois 18 São José dos Campos, eu volto para o Rio, e amanhã eu não prego em lugar nenhum, eu passo as 24 horas em consagração pelos patrocinadores. Quem aqui é patrocinador do Show da Fé? Olha que floresta de mãos abençoadas. Se você já sentiu o chamado e não se inscreveu, você está atrasado. Você está perdendo de fazer obra comigo em tantos países do mundo e salvar aquelas pessoas para Jesus. Você vai entrar no céu de mão vazia, entra de mão cheia. Se Deus já tocou, você sabe até a quantia. Você é a viva esperança de Deus. Agora olha assim na sua mão direita. Eu vou pedir 12 bênçãos para você. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, coloca na minha mão as 12 bênçãos que o missionário falou. O poder de curar, libertar, operar maravilhas, de recriar, de desfazer toda e qualquer obra do diabo, de trazer à existência as coisas que não são, o dom da prosperidade, da liberdade, da santidade e do amor. Aí tem 10 bênçãos, tem 2, as 2 é para você entrar na presença de Deus. Fala assim: e o dom do louvor e da adoração. A partir de agora você vai passar horas adorando a Deus. Põe a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu venho a Ti agora para desfazer todo o mal que está na vida de cada pessoa, e eu uso a autoridade que o Senhor tem me dado, e no Teu nome agora eu entro em batalha para fazer esse mal cair por terra e nunca mais existir nessa pessoa. Está repreendido agora toda ação do maligno, e eu ordeno que saia, que desapareça, que vá embora, que nunca mais perturbe essa pessoa. Espírito da doença, da enfermidade, eu estou agora te mandando embora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Você que causa o transtorno bipolar, a esquizofrenia e qualquer tipo de paranoia, saia desta mente agora. Você, demônio que está agarrado nessa pessoa, fazendo mal de Parkinson, de Alzheimer, fazendo mal no sistema da visão, ou da audição, ou do olfato, ou do paladar, ou do tato, sai desses sistemas agora. Sai do sistema digestivo, da entrada do alimento, a saída do resíduo, aí sai do sistema respiratório, do circulatório, nas veias, artérias, capilares, vasos sanguíneos, vai saindo agora, demônio, do sistema urinário, reprodutor, locomotor. Bata em retirada, que eu estou mandando agora do sistema linfático, imunológico, do sistema dos ossos, das juntas, das cartilagens, vai saindo do sistema dos nervos agora, do sistema dos músculos, da pele, aí saindo todo tipo de câncer, melanoma, todo tipo de carcinoma. Saia, que eu estou mandando agora, eu estou determinando. Bata em retirada nesse momento, vai saindo agora todo o mal, toda doença e toda enfermidade. Eu estou mandando em nome de Jesus Cristo. Pai, eu clamo toda a bênção da Escritura para todas essas pessoas.